Planejar os negócios implica necessariamente em ter cenários, em conhecer ou ter algum nível de entendimento, de visibilidade do ambiente dos negócios para poder se planejar. Não é simplesmente dizer o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer, mas dissociado de um ambiente, de um cenário. Num período tão conturbado como esse, pós-eleições, pré-novo governo, crise internacional se avizinhando, guerra que ainda não acaba, Copa do Mundo em andamento, etc. Que cenário utilizar ou que contexto utilizar para o seu planejamento estratégico? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma visão sobre planejamento, que não é só o como ou o que esperar de 2023, mas também qual é a nossa visão, a nossa recomendação de como as empresas deveriam ou poderiam se planejar. Eu gosto muito de falar de planejamento sempre olhando um horizonte de tempo maior do que o ano seguinte, porque obviamente você tem um planejamento tático, os seus planos de ação e etc, olhando para o próximo ano, mas a gente acredita sempre que um plano de um ano ele está associado, ele está ligado a uma visão mais longa, a um plano mais longo, a estratégias de mais longo prazo. Mas nesse momento específico, diferente daquilo que a gente sempre considera dentro das atividades que a gente realiza com os nossos clientes, a gente vai sugerir uma conduta ou uma postura diferente no teu plano, que você nesse momento focalize o ano seguinte apenas. Você focalize o 2023 e eu vou discorrer um pouquinho de por que a gente está fazendo essa recomendação. Então, ao invés de olhar para um prazo mais longo, olha para o 2023 com foco, com dedicação. Mas eu queria só fazer uma ressalva antes que alguém se aventure por esquecer totalmente o longo prazo em função de que o horizonte de planejamento que a gente sugere é exclusivamente o ano seguinte. Seguramente, uma grande parte de vocês já tem um código de cultura implantado na empresa. Você já tem as missões, visões, valores, a proposta de valor ao mercado, tudo isso já desenhado no seu negócio. Esse é o seu DNA, é a tua essência. Muito provavelmente isso você já tem e isso não muda de um ano para o outro com a volatilidade que um plano tático muda. Então, preserva isso. Guarda isso numa caixinha, protege esse seu DNA, essa tua essência, até porque mudanças radicais nesse tipo de visão, missão, valores, etc., significa que ou você não tinha feito isso com propriedade, com cuidado suficiente antes, ou que alguma coisa muito importante está mudando o eixo do teu negócio. Então guarda isso, porque isso é o que vai te proporcionar voltar a planejar a longo prazo daqui a algum tempo. Mas vamos voltar a falar do porquê focalizar no 2023. O motivo principal da gente falar sobre por que planejar 2023 é simples. Simplesmente a gente não tem elementos suficientes, a gente simplesmente não tem clareza suficiente do que vai acontecer no Brasil e no mundo num ambiente mais longo do que 2023. Se a gente olhar para o Brasil e falar o que pode acontecer com a economia, com a sociedade, com o emprego, com a inflação e etc., com essa reestruturação, essa reformulação de direcionamentos da economia brasileira, esse é um fato que fala de Brasil, e Brasil não está dissociado de um contexto global em que em várias partes do mundo a gente imagina ou a gente prevê com alto grau de probabilidade que onde a gente vai ter uma economia num grau de estagnação ou até de algum grau de recessão, pelo menos por 1 ou 2 anos. Sem falar que a gente também tem um ambiente de guerra que obviamente provoca impactos importantes em commodities, tanto ligados à energia, como ligados à alimentação, como também o enfraquecimento de algumas economias por conta disso, que refletem também no nosso mercado brasileiro. Então, hoje, pegando essas 2, 3
frases que a gente colocou, eu sintetizaria dizendo: a gente tem um grau de incerteza, um grau de dúvida, um grau de carência de elementos sólidos para poder dizer o que é 2024, 2025, 2026 nos nossos negócios. Então, para isso a gente tem que manter aquela tal essência. E enquanto isso, a gente tem que fazer o nosso melhor 2023 possível. Então, falando de 2023, ou colocando o foco no 2023, vamos entender o 2023 como em parte como uma continuação, como um desdobramento natural do que a gente vive em 2022, que agora já está aí nos seus últimos momentos. Um 2022 que teve um PIB beirando 3%, deve fechar na casa de 2,8%, um ano em que a gente teve uma população ocupada superando pela primeira vez 100 milhões de pessoas, em que a gente tem uma taxa de desemprego a menor, pelo menos dos últimos 4 anos, aí na casa de 8,7%, e onde todas as regiões do Brasil, sem nenhuma exceção, também fecham esse ano com a menor taxa de desocupação, pelo menos desses últimos 4 anos. O rendimento médio do brasileiro vem em recuperação consistente e deve continuar se recuperando por mais algum tempo, no mínimo porque a gente tem um certo impacto natural de ter uma população ocupada alta e um desemprego baixo, que isso acaba, por lei da oferta e procura, elevando os níveis de salário. E, finalmente, com uma inflação que em algum momento já namorou aí com um patamar de 2 dígitos e deve fechar o ano em 6%. Tá, mas se a gente está falando em 2023, por que a gente volta para falar dos números de 2022? Por uma situação simples, um fenômeno que a gente chama de carregamento. Esse conjunto todo de variáveis que a gente falou, em parte, ele já empresta para 2023 um certo ritmo, um certo impulso. Então, pelo menos aí os primeiros meses do ano que vem, eles já vêm impulsionados pelo que andou bem o 2022, tanto que, lembrando, 2022 deve fechar no nosso mercado de food service com um crescimento real na casa de 11%, que não é pouco. Mas agora, então, vamos pegar os números de 2023. PIB, neste momento, um PIB que se prevê crescendo aí entre 0,5% e 1%, não empolga, mas é positivo. Um emprego que já entra o ano acima de 100 milhões, então se a gente não tiver uma perda significativa disso, e se tiver, provavelmente pode ser alguma coisa que aconteça mais no segundo semestre do que no primeiro. Um rendimento que deve continuar em recuperação, como a gente já falou, uma taxa de juros que a gente já imaginou, e ela pode ser uma taxa de juros em queda na metade do ano aproximadamente, dependendo muito do que vai acontecer com as políticas fiscais que venham a ser praticadas, e uma inflação que ela deve ser um pouco menor, ou pelo menos nesse momento se projeta um pouco menor do que a de 2022, e com uma característica que, se confirmar, é positiva, que é sem uma inflação que não deve ter um pico muito grande para depois ter um vale muito grande. Ela deve ser uma inflação provavelmente um pouco mais linear ao longo do ano. E onde os preços de commodities, de alimentos que afetam diretamente o nosso consumo aqui no Brasil, não se espera que sejam globalmente maiores do que o que a gente viveu em 2022. Então, quando a gente coloca isso tudo na balança, a gente tem sim uma visão de que o ano de 2023 tenha um crescimento muito provável, na casa aí de talvez uns 5%, né? Dependendo de como o ano se desenrole, pode ser um pouquinho mais, muito provavelmente seja um pouco menos, mas 5% é um patamar que nesse momento, e com aquilo que os economistas ou aquilo que as consultorias e as entidades imaginam nesse momento, parece ser um patamar provável, um patamar alcançável para o ano que vem. Como é que a gente tem recomendado às empresas com quem a gente trabalha? Como é que a gente tem recomendado que elas lidem com a visão de longo prazo, além daquela questão da essência, do DNA, missão, visão, valores, proposta de valor e tal? A gente sugere que lá por volta de abril a junho, depois que a gente já tiver
os primeiros meses do novo governo andado, que a gente tiver um cenário internacional já um pouco mais maduro, a confirmação ou não de algumas recessões, de algumas estagnações, quando a gente já tiver um quadro de guerra já um pouco mais evoluído, torcendo que seja já terminada essa guerra, a gente vai ter seguramente muito mais elementos para pensar o longo prazo, o que vem a partir de 2023, e é isso que a gente recomenda aqui nesse vídeo também para você. Então, uma boa virada de 2022 para 2023 e na torcida para que você faça a sua parte da melhor forma possível, porque algum crescimento para o ano que vem tem, e quem vai obter maior parte desse crescimento é quem tiver feito bem a sua lição de casa e se preparado para esse ano novo emocionante. Bom final de ano!